Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Semin 3 da CSN Mineração. E por que iremos falar nela? Exatamente porque o vídeo dela foi votado aqui nesse vídeo aqui, que foi o último vídeo de ação, que a gente tá gravando excepcionalmente um dia mais cedo que o normal, ou seja, na quinta-feira. Esse vídeo vai ao ar no domingo. A gente tá gravando quinta-noite, o normal seria sexta-noite, porque tem toda a questão da edição e tudo mais, e a gente tem que fazer uma certa antecedência, mas excepcionalmente essa semana está sendo gravado um dia antes, na quinta-noite, e tivemos pouco tempo de vídeo no ar para decidir. 70 pessoas viram e infelizmente apenas uma colocou um ticker, que foi o nosso amigo aqui, Card Games Brasil, colocou aqui o ticker Semin 3 da CSN Mineração, e como só teve ele, não tinha muito concorrência. Bastava estar ele sozinho aqui com os seus 3 votos que tiveram. Infelizmente o pessoal ainda não se empolgou, ou não se interessou, ou quem está assistindo o vídeo, por exemplo, não tem interesse em ver vídeo de uma outra ação e simplesmente quis apenas assistir o vídeo da Enat 3 e não colocou o ticker dele. Pessoal, tente sempre entrar nos vídeos, tanto de fundos imobiliários como fiagros e ações, e não esqueça, permaneça um pouco de tempo para não atrapalhar a retenção do vídeo, porque quando atrapalha a retenção do vídeo, acontece o fenômeno que o YouTube não espalha para muita gente, não espalhando para muita gente, atrapalha na contagem de views, no número de views, e isso vai influenciar naquele vídeo extra que a gente lança toda quinta-feira. Então, se você entrar, pode até deixar no mudo, mas deixe um tempinho lá assistindo o vídeo e coloque seu ticker, mesmo que você não goste daquela ação, coloque o seu ticker para o pessoal voltar para a próxima semana. No próximo vídeo daquele tipo de ativo, a gente está fazendo o seu vídeo. Então, vem comigo, vem. Siderurgia, cimento, logística, energia e mineração. E é sobre a CSN Mineração que você conhecerá um pouco mais. Segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 empresas mais competitivas no mercado transoceânico. Seu principal ativo é a Mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas, Minas Gerais. O mais importante depósito de minério de ferro do sudeste do país possui reserva certificada em mais de 3 bilhões de toneladas. Os demais ativos-chave da CSN Mineração são a Mina do Engenho, o Complexo de Beneficiamento do Pires, participação na ferrovia MRS e terminal portuário em Itaguaí. Uma cadeia produtiva integrada alinhada a ativos de alto valor permitem que a CSN Mineração seja uma das empresas mais eficientes no setor, com um posicionamento de destaque em custo e qualidade. A mina de minério de ferro mais antiga no Brasil está em operação há mais de um século. Produzir um minério de ferro com alta qualidade, custo competitivo e foco na sustentabilidade é a nossa essência. E tudo isso só é possível porque produzimos minério de excelência, buscando sempre zero acidente, custo competitivo, qualidade e quantidade compromissadas com os clientes, alta produtividade e sem contaminação de qualquer espécie, sem poeira e sem assoreamento dos cursos d'água. Saímos de uma capacidade de produção de pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano na década de 70 para 30 milhões de toneladas atualmente e que será ampliada nos próximos anos. O método de lavra é feito a céu aberto, com bancadas de 13 metros de altura e operações de perfuração, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento e embarque. Um processo de proporções gigantescas que envolve alta tecnologia. E por falar em tecnologia, a CSN Mineração investe constantemente em projetos que aumentam a eficiência. Prova disso são as plantas de concentração magnética de alta intensidade e a filtragem de rejeito. A planta de filtragem de rejeitos de minério de ferro reduz a necessidade de disposição do material pelo método convencional em barragens. Nesse sistema, com capacidade de produção para 9 milhões de toneladas por ano, será possível filtrar todo o rejeito gerado no processo de beneficiamento. Cerca de 90% da água utilizada é recuperada, retornando para o processo de beneficiamento, um aspecto sustentável da nossa maneira de produzir minério de ferro. Toda essa expansão e o investimento em novos projetos traz benefícios significativos para Congonhas e região, em Minas Gerais, que se traduz em maior arrecadação e geração de emprego. Entre os ativos da CSN Mineração também estão o terminal portuário em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a participação na MRS. O TECAR, terminal de granéis sólidos, com capacidade de exportação de 42 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e ainda realiza a operação de outros granéis. De lá, nosso minério vai para os 4 cantos do mundo e se transforma em aço, gerando inúmeros produtos que tornam o dia a dia das pessoas mais prático e fácil.
Parte desse aço que é produzido com nosso minério é feito perto da gente, na usina Presidente Vargas da CSN, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos processos são feitos com respeito ao meio ambiente. São estabelecidos controles adequados que buscam eliminar ou minimizar os impactos ambientais com garantia da sustentabilidade das operações. Para que tudo isso funcione, contamos com um time altamente qualificado e investimos constantemente no desenvolvimento de nossos profissionais. Acreditamos que desenvolvimento passa pela transformação social. Para isso, a CSN Mineração realiza ações por meio da Fundação CSN. Uma delas é o projeto Garoto Cidadão. Atendemos cerca de 600 crianças e adolescentes nas cidades de Congonhas e Itaguaí. São desenvolvidas atividades de música, teatro e dança no contraturno escolar. Determinação é o que nos move. Fazer bem, fazer mais, fazer para sempre. Essa é a nossa essência. Então a gente vai começar pelo primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, meus amigos. Se vocês querem que eu continue trazendo esse conteúdo pago de graça para você, chegue junto no canal, se inscreva no canal, deixe aquele likezão, comente aqui, coloque o ticket da ação que você quer que eu comente na próxima semana, para ajudar a gente a monetizar o canal o mais rápido possível para conseguir pagar esse conteúdo pago. Então, no momento, o preço justo da ação, segundo a fórmula de Benjamin Graham, é R$ 4,97, ou seja, ela tem um potencial baixíssimo de rentabilidade de apenas 11%. Muita gente já não compraria por isso. Por quê? Apesar de ainda ter um potencial de rentabilidade, um upside de quase 11%, muita gente pede que esse upside seja maior, seja de 20%, seja de 30% para ele investir naquela ação. Nunca quer com uma margem tão baixa de upside. Então, segundo Benjamin Graham, muita gente não investiria nessa ação por causa desse upside ser muito baixo. Outro conteúdo que é pago, que eu também estou trazendo de graça para você, é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método Décio Bazin, o preço teto da ação no momento é R$ 15,32. Você não ouviu errado, não. R$ 15,32. Ou seja, basicamente 3 vezes o preço dela atual. Isso indica que tem um potencial de rentabilidade de 241,17%. E por que isso, meus amigos? Exatamente porque ela está distribuindo dividendos muito tops nos últimos anos. Desde o ano passado, principalmente. Ela recentemente distribuiu cerca de 90 centavos. E por isso, ela está com esse potencial de rentabilidade, segundo o método desse Bazin, muito bom. Ou seja, segundo esse método, ele indica mais ou menos que você compre a ação. Porque lá no Benjamin Graham diz que não, mas aqui diz que sim. Vamos continuar daqui a pouquinho mostrando outras visões para você. Plataforma do Status Invest, a gente já viu que o preço atual dela é R$ 4,49. Nas últimas 52 semanas, ela teve uma mínima de R$ 2,81 e uma máxima de R$ 5,20. Eu não acredito que ela volte tão cedo para esse preço, se é que ela vai voltar algum dia. Eu acho que só se acontecer alguma catástrofe aí, alguma coisa muito problemática com a empresa, para esse preço voltar. Ou uma queda muito gigantesca do preço do minério de ferro, para voltar a esse patamar de 2,81. Se não acontecer isso, eu duvido que ela caia abaixo de R$ 4,00. Eu acho que para cair abaixo de R$ 4,00, vai ter que ser tipo numa data X, que ela pagou uns 50 centavos, e ela estava 4,50, pagou 50 centavos, ficou R$ 4,00. Se não for nesse caso, eu acho que ela não bate mais abaixo de R$ 4,00. Mas isso é uma visão minha, então não é recomendação. E por isso que eu falei agora há pouco, ela está com dividend yield estúpido, espetacular, maravilhoso, de 20,28%, sendo assim a melhor das empresas nesse segmento de mineradoras em termos de dividend yield. Tá bem melhor do que a Vale, por exemplo. Por isso tudo, ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 14,54%. A gente vê que, ó, nesse período aqui, há praticamente um ano atrás, ela estava custando quase R$ 4,00, só que ela caiu, né? Aí subiu um pouquinho, foi para 3 e pouco, caiu de novo, e bem aqui no dia 29/9, ela bateu a mínima dela. Nesse momento eu ainda não investia na Semin. Aí ela começou a subir, mais ou menos por aqui eu comprei ela. Eu acho que aqui o gráfico já tá ex-dividendos, e teve um momento que eu comprei que ela, acho que ela tava quase R$ 4,00, só que ela cresceu. Nesse período aqui de novembro, ela já ultrapassou a casa dos 4 e pouco, só que aí teve a data X e ela perdeu na faixa de 50 centavos de valor. E aí ela voltou para essa faixa de 4,60, 4,70, mas só que voltou a subir, ó. E aqui em janeiro, que eu ainda considero que aqui deve estar ex-dividendos, porque ela chegou a bater uma máxima de 5,50 por aí, e agora aqui só mostra 5,20. Eu acho que já está extraído os dividendos daí. Ela tá 5,20, bateu no dia 1º de fevereiro. Voltou a cair, ficou nesse sobe, desce, e com a mínima bem aqui, provavelmente, se eu não me engano, foi realmente por aí que foi uma data X também desse ano, que ela bateu esses 4,16. Só que voltou a subir de novo, ó, ficou no sobe,
desce, sobe, desce, e atualmente está nesse 4,49 que a gente acabou de ver. A gente vai agora para mais um conteúdo pago, já o terceiro conteúdo pago que eu trago para você, meu amigo. Se você gosta desse conteúdo, como eu falei, chegue junto, apoie o canal, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente vai mostrar o modo Forecast, onde analistas, especialistas de mercado mostram a visão dele e dizem o que é que você deve fazer. Se você compra, se você não compra a ação, o que é que você deve fazer com essa ação da Semin Mineração segundo a visão deles. Então, segundo os analistas do modo Forecast, 3 dizem para comprar forte. Comprar forte aqui, meu amigo. Essa ação tá muito boa, tá muito top, tá com preço muito bom. Compre logo, meu amigo, antes que seja tarde. Só que tem 7, sim, 7, meus amigos. Vocês não ouviram errado, não. 7 do total de 13. Ou seja, a maioria tá dizendo aguardar aquilo. Se você não tem, meu amigo, não compre. Se você tem, você não venda, mas também não compre. Então, a maioria tá pessimista com o momento atual da Semin, tá dizendo para aguardar. Tem um que tá mais pessimista ainda de que venda. Venda é aquele negócio. Venda, meu amigo. É melhor vender logo. E tem 2 dizendo venda forte. Venda forte que, meu amigo, essa ação tá cara, tá ruim. Venda logo antes que seja tarde. E isso, o mais importante é dizer que isso aqui foi uma análise recentíssima, do dia 12 de junho. Ou seja, nessa semana mesmo, dia dos namorados, eles fizeram essa análise aqui. Então, uma análise bem recente da ação, isso é muito bom. Recentemente mostrei algumas análises feitas pelos analistas do modo Forecast e análises mais antigas, até do último vídeo desse da Enat que eu falei. A ação foi analisada pela última vez em março, quer dizer, tá bem antigo, bem atrás. Isso aqui inclui já o relatório do primeiro trimestre, que foi lançado em maio. E eu vou daqui a pouquinho mostrar para vocês trechos importantes desse relatório do primeiro trimestre de 2023 para vocês. Segundo esses mesmos analistas aqui do modo Forecast, o preço mínimo da ação é 3,60. E como vocês sabem e viram, o preço atual é 4,49, ou seja, ela está bem acima do preço atual, cerca aí de 20%, mas ela ainda está abaixo do preço alvo. Mas só que ela não está muito abaixo do preço alvo, é cerca apenas de uns 15% abaixo do preço alvo. Ela só está muito abaixo mesmo é do preço máximo. Do preço máximo ela está bem abaixo, a gente não vai nem discutir esse preço máximo aí não. A gente vê também que ela é uma ação que tem uma liquidez diária muito grande, 48 milhões de negociações diárias. Aqui a gente vai entrar para ver o dividend yield histórico dela. Ela teve um IPO recente, eu não sei exatamente qual ano, mas eu acredito que foi em 2020 ou foi 2021 mesmo. E aí ela começou a distribuir recentemente, é claro. Em 2021 distribuiu os primeiros dividendos, já foi 7%. Já foi um dividendo melhor do que aquele que o Décio Bazin exige como mínimo. E no ano passado, ela já subiu o dividend yield para 22,58, ou seja, ela estava com um dividend yield maior do que o atual. Importante dizer isso. E agora no momento está com um dividend yield de 20,28, que é um dividend yield muito bom. Como eu falei, está melhor do que o da Vale. Se eu não me engano, em 2022 já foi maior do que o da Vale. E agora ela simplesmente manteve maior do que o da Vale. E o dividend yield médio dela é de 16,60, ou seja, muito bom nesses últimos 3 anos. E apenas em 3 anos, considerando em 2019 com 0% e 2020 com 0%, com certeza, porque para calcular aquele preço teto segundo Décio Bazin, ele considera os últimos 5 anos. Então considerou 2 anos nível 0 de dividendos. E mesmo assim, ela ficou com aquele potencial de rentabilidade altíssimo, porque está distribuindo ótimos dividendos. A gente vê que o P sobre L dela está 9,03, ou seja, o P sobre L não está muito legal. Isso aqui indica que o preço está mais ou menos caro, porque você teria que esperar 9 anos, mesmo com essa distribuição grande de lucro dela, considerando que ela tivesse 100% de payout, que ela não tem. Mesmo assim, você demoraria 9 anos para conseguir ter o retorno de todos os seus investimentos feitos em Semin. Isso não é bom, mesmo com todo esse dividendo distribuído muito pesado. O P sobre VP dela está um pouco alavancado, acima de 2, e eu não vejo tanto investimento por parte dela para necessitar dessa alavancagem aqui. Não é bom esse valor aqui. Então, segundo esse indicador de valuation, ela também não está barata. Segundo esse, não está barata. Segundo esse, também não está barata. Segundo o EV sobre EBIT, ela está barata, porque abaixo de 10 é barato, tá 6, tá bem bom. A dívida líquida dela sobre o PL está ridícula, menos 0,8, isso indica o quê? Indica que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro de caixa dela e pagasse as dívidas, ainda sobrava um trocado. É perfeito. Então a gente não pode falar nada dela em relação a isso. Provavelmente a dívida líquida dela sobre o EBITDA deveria estar negativa, mas não foi calculada aqui, não sei por quê. A margem líquida dela não está nenhuma coisa incrível, mas está ok, 20%. O ROI dela está bom, 22%. O KGR de receitas e lucro nos últimos 5 anos, apesar dela só ter 3 anos na bolsa aqui, segundo esses indicadores de crescimento, ela está com um crescimento razoável, tanto de receita 19,26 como de lucros 25,47. Aqui a gente vai ver também o mapa de calor, que é tipo aquele dividendo inteligente
do site do AGF, só que aqui é de graça, né? Então aqui os meses de pagamento dos dividendos. A gente vê aqui que ela pagou dividendos em janeiro de 2022, isso aqui foi anunciado em dezembro de 2021. Ela pagou também em maio e pagou também em novembro de 2022, que foi aquele ano que teve dividend yield muito alto no final do ano. Em 2021 apenas uma vez, que foi em agosto, e agora esse ano ela já pagou dividendos aqui no mês de maio de 2023. Provavelmente, se ela continuar mantendo esse padrão, ou vai, que tem um histórico muito pequeno, né? Ou ela vai fazer pagamento de dividendos em agosto ou em novembro aqui. Isso aqui é basicamente fechamento do primeiro trimestre, fechamento do segundo trimestre, fechamento do terceiro trimestre. Basicamente é isso. Ela está pagando no final de cada um desses trimestres, primeiro, segundo e terceiro. Vamos aqui então para o último relatório lançado, que foi do primeiro trimestre de 2023, e alguns destaques aqui do período, que eu achei mais interessante. O EBITDA ajustado atingiu 2 bilhões e 18 milhões, um EBITDA muito forte nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023, e isso deu uma margem EBITDA muito boa também, 49%. Eu gostei muito dessa margem EBITDA de 49%. E aí ele fala, ó, dos dividendos aqui aprovados em assembleia. Somando os dividendos, a CSN Mineração distribuiu um total de 2,5 bilhões de reais entre os seus acionistas, um dividendo muito bom, né? Como eu falei, cerca de 50 centavos, quase 50 centavos por ação. Tá aqui, para ser mais exato, praticamente 45 centavos. Aqui fala sobre a produção de minério e a gente vê que entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, normalmente sempre é feita essa comparação, ela cresceu 38% em termos de produção, um crescimento muito top de produção, porém em relação ao quarto trimestre de 2022 teve uma queda na produção de 4%, mas isso aconteceu por causa da sazonalidade do período. Em relação ao volume de vendas, que é sempre importante para mostrar a relação com a receita líquida, a gente vê aqui que em relação do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023 teve um crescimento de 24%, um crescimento muito bom, mas novamente teve uma queda no volume de vendas do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, que novamente justificou por causa da sazonalidade do negócio. Em termos de receita líquida, a gente vê que aconteceu o seguinte fenômeno: do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 teve um aumento na receita líquida, mas não um aumento muito incrível. Mas se você considerar que nesse trimestre o valor da tonelada do minério, que é o que afeta a receita, estava custando 107 dólares por tonelada e agora só 92 mil, quer dizer que a venda foi muito boa, porque precisou vendendo mais para conseguir uma receita maior, bem mais no caso em termos proporcionais, porque aqui o valor da tonelada do minério estava bem menor do que no primeiro trimestre de 2022. Em relação ao quarto trimestre, cresceu a receita, mas até por causa dessa questão, que teve um volume de vendas maior, mas como o valor da tonelada do ferro estava muito mais baixo, só 69 dólares pela tonelada, aí acabou dando uma receita menor. Faz todo sentido, né? Mesmo ele tendo mais venda, ó, a gente vê que ele teve mais venda, mas ele teve uma receita líquida menor, porque o valor da tonelada do minério estava muito barato. E aqui ele mostra o percentual, ó. A receita líquida unitária em relação ao quarto trimestre foi 34% superior e atingiu os 92 dólares por tonelada nesse momento. Aqui ele mostra a relação entre o CPV e o EBITDA. CPV, para quem não sabe, é o custo do produto vendido. O custo do produto vendido é quanto está custando para ele produzir aquele minério. E você olha aqui, ó, cresceu. Do primeiro trimestre de 2022 foi sempre crescendo, para o quarto trimestre de 2022, para o primeiro trimestre de 2023, crescendo. Se o custo do produto vendido sobe, o que acontece? A tendência é que a receita até diminua, porque as despesas estão aumentando, porque CPV é uma despesa, e isso afeta a receita. A receita era para diminuir também. Só que não aconteceu muito isso. A gente vê que, por exemplo, teve realmente uma queda do primeiro trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023, mas teve um crescimento aqui do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023. E a margem EBITDA estava incrível aqui em 2022, no primeiro trimestre, caiu e caiu mais ainda agora para o primeiro trimestre de 2023. Só que mesmo assim, o valor do EBITDA foi maior, 2 bilhões e 18 milhões. Aí ele justifica aqui, o aumento de 20% do CPV contra o trimestre anterior é resultado do maior volume de compras de minério de terceiros. Ou seja, eles compraram nesse trimestre minério de outras mineradoras para revender. E para fechar o vídeo, pessoal, vai mostrar aqui a demonstração de fluxo de caixa livre. E aí ele mostra que isso aqui, em relação ao primeiro trimestre, a gente já tinha visto que o EBITDA
EBITDA dele foi de 2 bilhões e 18 milhões. Aí ele mostra aqui as dívidas dele, CCL por ativos e passivos foram 445 milhões. Aí teve mais 238 milhões de CAPEX, que é investimento. Aí teve mais um resultado financeiro aqui. Normalmente isso aqui é o quê? São impostos, são juros. O resultado financeiro de 704 milhões impactando aqui o EBITDA. Porque para quem não sabe, né, o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, teve esse impacto aqui, provavelmente, como eu tô falando, isso aqui foi impostos e juros. E aqui tem mais imposto de renda. E no final das contas, sobrou 379 milhões de FCL, de fluxo de caixa livre ajustado no primeiro trimestre de 2023. Então, iremos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!